Então, pessoal, bora resolver agora a nossa segunda questão de função logarítmica. E essa é uma questão muito boa porque ela envolve gráfico, interpretação. Então, bora ver o que ela está pedindo aqui. A figura a seguir é um esboço no plano cartesiano do gráfico de função f de x igual a log de x na base b, com alguns pontos destacados. Supondo que a abscissa do ponto A é igual a 9, é incorreto afirmar que. Então, antes da gente partir para a nossa questão em si, a gente vai fazer algumas análises aqui. Então, eu vou colocar aqui o 9, que é o meu valor da minha abscissa nesse ponto aqui. Vou inserir uma linhazinha só para a gente ficar situado que a imagem desse ponto A, que vai ser... Opa, cadê o vermelho? Pronto, aí. A imagem desse ponto A vai ser igual a 9. Pronto. Então, como é que eu faço para resolver um tipo de questão assim? Eu vou pegar aqui, deixa eu jogar para cá, e bora fazer algumas análises. Primeira coisa, como é que eu vou fazer para descobrir aí o valor da minha abscissa no ponto B? Então, bora pensar aqui comigo. A minha função é log de x na base B. Então, quem é que vai ser a minha base nessa questão aí? A minha base, eu preciso olhar para onde está me levando. Então, por exemplo, eu sei que a minha função logarítmica é o inverso da minha função exponencial. Então, eu sei que na minha função log de x na base B, quer dizer que o meu 2 elevado a algum número vai me dar, ou algum número elevado a 1, depois elevado a 2, vai me levar a esses números que estão em x aqui. Então, que número seria esse? Eu posso ver que no meu ponto A, eu vou ter aí um número que é elevado ao quadrado. Então, um número A elevado ao quadrado foi igual a 9. E que número seria esse? Esse número poderia ser 3 ou menos 3. Só que aqui a gente não permite os números negativos. Então eu sei que a minha função, vai ser f de x é igual a log de 3, ou log de x na base 3. E agora a gente vê que vai funcionar exatamente como ele está dizendo. Então, quem seria a imagem nesse ponto aqui? Então, eu teria que fazer aqui 1 é igual a log de x na base 3. E qual é o log de x na base 3? Aí vai ser o próprio 3, não é isso? Por quê? Porque eu preciso... A minha propriedade logarítmica é o quê? Que 3 elevado a 1, né? Então eu vou colocar aqui embaixo que 3 elevado a 1 é igual a x. Então aqui a gente agora descobre que nosso x é igual a 3. Então, quando meu x é igual a 3, o meu y vai ser igual a 1. Então agora a gente já conseguiu definir bastante coisa, né? Então bora ver como é que vai ficar aqui a questão. Ele me pergunta aqui, a base B é igual a 3. A gente acabou de ver aqui que a nossa base realmente é 3. Por quê? Porque quando eu pego o meu 3 e elevo ao quadrado, vai dar 9.
Quando eu pego o meu 3, elevo a primeira, vai ser igual a 3, né? Então, a gente vai utilizar exatamente esse tipo de função. E quando o meu meu x ele vale em C aqui, eu preciso descobrir, né? Porque a minha imagem ela vai ser 0, porém o meu x aqui ele vai valer algum ponto que eu preciso saber que ponto é esse. Então, letra A, a minha base B é igual a 3? Então vou aqui marcar de verde. A abscissa de C é igual a 1? Então veja só, em toda função logarítmica, a minha função ela vai cortar o eixo das abscissas no ponto 1, para qualquer que seja a minha função log de x na base B, ok? Então essa resposta aqui está correta, porque se eu tiver aqui, eu vou até colocar aqui embaixo para ficar fácil de ver. Deixa eu trazer para cá que eu vou botar bem pequenininho mesmo. Então veja só, eu sei que a minha função é essa, né? Deixa eu apagar aqui. A minha função é essa, f de x é igual a log de x na base 3. Quando eu tenho o meu y igual a 0, aí eu vou ter log de x na base 3. Então isso quer dizer que 3 elevado a 0 é igual a x. Então isso traz o meu x igual a 1. Então a minha abscissa no ponto C é igual a 1. Você não precisa realizar essa conta daqui, porque você já sabe que em uma função logarítmica ela sempre vai cortar o eixo das abscissas no ponto 1. f de x é menor que 0 para todo x pertencente a esse ponto aqui, a 0 ou 1. Isso aqui, olha só, é algo que se chama atenção. Vou até marcar de vermelho, porque ele está dizendo que a minha imagem ela vai ser negativa. Deixa eu até marcar aqui de azul e botar a cor branca aqui, para que a gente não perca de foco aqui, porque isso aqui é importante de se ver. Então veja só, ele diz que a minha imagem ela vai ser negativa para todo x pertencente, né, ao meu intervalo de 0 a 1. Só que, professor, por que aqui está entre parênteses e o intervalo a gente faz com colchete? É igual, não tem problema. Por quê? Aqui quer dizer que ele vai estar aberto, a mesma coisa, aberto em 0 e aberto em 1. Então todos esses valores entre 0 e 1, eles vão me trazer uma imagem negativa. E isso a gente pode ver aqui no gráfico, que entre o 0 e o 1, a minha função vai ser totalmente negativa. Então a minha letra C está correta. Letra C, correto. A abscissa de B é igual a 2. Então, no meu ponto B, qual vai ser a minha abscissa? A gente acabou de ver aqui que a minha abscissa no ponto B vai ser igual a 3. Então, se a minha abscissa em B vai ser 3, a letra D é uma possível concorrente aí para que esteja errada. E a função f de x ela é crescente, com certeza ela é crescente, porque você percebe que à medida que o meu x ele vai aumentando, o meu y ele vai aumentando também. Então isso torna a minha função crescente. Então a resposta errada, que seria a resposta que a gente deveria marcar, é a letra D.